Fala você que se liga mais uma vez no canal Teopraxia. É um prazer novamente estar com você e agora falando, para a gente estar continuando nossos temas, né? Agora vamos falar sobre escatologia, que é um tema que muita gente tem pedido aí no nosso canal, falado, conversado, e é um tema que a maioria gosta muito, né? Então hoje a gente vai conversar sobre escatologia, né, meu? Graça e paz a todos, felizes mais uma vez de podermos estar aqui falando com os irmãos, falando acerca da palavra de Deus, né? E acerca de um tema, como o nosso irmão falou, ele é um tema que muitos gostam, todos gostam, um tema realmente cativante, mas um tema complexo. Muito complexo. Um tema muito complexo, um tema com muitas ramificações, com muitas identidades, muitas ideologias. Muitas né? polêmicas. Muitas polêmicas. Em cima disso, Então, assim, vamos tentar fazer de uma forma mais suave, uma forma mais direta, né? Tentar levar na palavra de Deus o nosso entendimento, né? Tirar um pouquinho das nossas vontades, desejos e tentar olhar para dentro da Bíblia o que ela está falando conosco acerca desse tema. Para começar, né, irmãos? A gente estava conversando aqui que assim, a Bíblia ela não é um livro sistemático. Verdade. O que a gente entende isso? Dentro da teologia, existe a teologia bíblica, histórica, existe a teologia sistemática. O que é sistemática? Você sistematizar temas. É uma forma didática de você falar, agora vamos falar só sobre salvação, soteriologia. Agora vamos falar só sobre a parte de Deus, doutrina de Deus. Vamos falar só sobre Cristo, cristologia, Espírito Santo, pneumologia. Ou seja, são vários ramos, né, que a gente tem para você identificar. E quando a gente fala sobre a doutrina das últimas coisas, é exatamente esse tema sobre escatologia. Mas na Bíblia você não tem assim, um tema só falando disso, né? Verdade. A Bíblia, né, nós estávamos conversando acerca disso antes de iniciar o vídeo, né? A Bíblia ela não é sistemática, ela não sistematizou temas, né? A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, né? A parte do Antigo Testamento é um livro histórico, vai falando da história dos judeus, a história do início das coisas, do início de tudo. O Novo Testamento, depois da lei de Atos, nós vemos que os autores eles se preocupam em resoluções de problema, né? Jesus ele veio, ensinou a forma de caminhar, ensinou a sua doutrina, chamou os 12 apóstolos para fundamentar a doutrina da igreja. Então os apóstolos estavam preocupados com que a igreja seguisse os ensinos de Cristo. Então, conforme a caminhada dos apóstolos, conforme as viagens missionárias, né? Paulo, Pedro, os apóstolos iam lá olhando as dificuldades, os erros doutrinários, né? Iam lá e combatendo essas questões. Então ela não estava assim, olha, vou ensinar para a igreja de Corinto sobre o arrebatamento, vou ensinar para os Tessalonicenses sobre... Não, Paulo combatendo alguns problemas da igreja, porque somos assim, né? Sim. Somos pessoas problemáticas, ser humano, nós temos defeitos, nós temos falhas, pensamentos equivocados, né? Assim é conosco, Deus sabe disso. Então, os apóstolos começaram a combater essas questões. Então, para que a gente possa, hoje, teologicamente, né, estudar alguns temas, foi criado o quê? A teologia sistemática. O que é? É pegar um tema e começar a buscar dentro da Bíblia o que está sendo falado sobre aquele tema. Mas aí esse tema vai ser encontrado em Tessalonicenses, vai ser encontrado em Apocalipse, vai ser encontrado em Mateus, nos Evangelhos. Então, é retirar da Bíblia tudo que é falado acerca daquele tema. Então, assim é a teologia, a diferenciação da teologia sistemática para os escritos bíblicos, né? A teologia sistemática é tirado da Bíblia, né, para que possa se estudar com mais afinco temas diversos. Quem gosta de direito, né, que nem você gosta bastante, a gente consegue, né, entender isso. Como que você estuda, por exemplo, os vários ramos do direito, né? Direito processual penal, direito. Você tira daquele código, né, daquela lei, você tira aquelas partes. E grande parte, né, da lei maior que é a Constituição. Você vai tirar aquilo que a Constituição vai trabalhar em uma lei complementar, nos entendimentos, né? Aí tem os entendimentos do Supremo, dos vários tribunais, né? É muito parecido com isso, com aquilo que a gente vai. Então a gente vai sistematizar algo. Só que, claro, eu estou fazendo esse comparativo de uma lei de homens para algo que é divino. Então, não é algo assim. Então, o direito já é complexo. Então, você imagina algo que realmente era divino. E por que? Justamente isso que o irmão Birajara falou, que é perfeito. Por quê? Por isso que a gente separa em temas essenciais.
os apóstolos inteiros estavam preocupados com o tema essencial de salvação. É isso aí. Então, a preocupação é que as pessoas conhecessem Jesus, porque o que é salvação? Você pode voltar nos nossos vídeos. Salvação é Jesus. É entender, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você tem esse entendimento do Filho de Deus. É isso aí. E aí, em cima disso, vai ter algumas consequências. Só que nem o irmão Birajara falou, foi muito perfeito nessa colocação, é que algumas doutrinas, mesmo que não sejam salvíficas, podem gerar problemas. Isso aí. Podem gerar problemas para a igreja, podem gerar problemas para a comunidade, pode gerar problemas na tua própria maneira, né, de existir. E quando isso gerou alguns problemas, foi preciso uma intervenção. Foi preciso uma intervenção. Principalmente isso no primeiro século. Aí, com o passar do tempo, a gente começou a sistematizar isso tudo. Né? Verdade, verdade. Então para a gente começar, né, falando a respeito do assunto, já que a gente falou essa introdução sobre essa importância da escatologia, a escatologia ela vai se voltar para isso, para a doutrina das últimas coisas. A gente vai começar a principal fonte, né, o Apocalipse, né, que a gente sabe que é o livro profético, porque a nossa base é sempre o Novo Testamento, para entender o Antigo Testamento. Mas é basicamente que a gente vai ter Apocalipse, vai ter parte de Mateus, né, parte de Tessalonicenses, das cartas, e também, além de uma parte de Pedro, né, também que vai ter, e o Antigo Testamento, os livros de Daniel, Ezequiel, Zacarias, que a gente vai entender e vai tentar o quê? Complementar isso tudo, com base sempre no Novo Testamento. Então, amados, assim, como nós falamos, né, como a Bíblia não é algo sistemático, existem várias formas de você estudar acerca de um tema. Né? Qual é a forma mais correta de você conseguir entender acerca de um tema variado, você escolher um tema, você entender? Cada vez que os apóstolos eles mencionam aquele tema, existem duas formas. Uma forma mais direta, né, e uma forma não tão direta assim. Para você conseguir entender algo, o que você tem que buscar primeiro são as formas diretas que é falado acerca daquele assunto. Então, quando você pega algo que é direto, ligado àquele assunto e te dá uma visão mais ampla e mais clara, você consegue realmente entender acerca daquilo e a partir dali você se aprofundar mais naquilo que é as ramificações, que eu chamo de ramificação, né? Que são as coisas mais aprofundadas, os meios, né? Tem o início e o fim, tem os meios. Quais são os meios para alcançar aquilo, né? Então, quando você consegue entender de uma forma mais direta, você é capaz de tirar as dúvidas da sua mente, principalmente acerca desse tema que é o arrebatamento. O arrebatamento ele tem variadas ideologias, né? Nós temos milenistas, nós temos amilenistas, tribulacionistas, pré-tribulacionistas, nós temos outros que não é tão ligado direto. Por exemplo, né, nós estávamos falando acerca do dispensacionalismo, que acaba no fim falando acerca da volta de Jesus, que foi um tema também muito discorrido sobre essa ideologia, né? Então, são várias coisas que nós vamos enxergando e analisando dentro da teologia. Então, o principal de tudo é você entender e conhecer a palavra de Deus. Ela é o centro. Você pode ler o que for, porque tem gente que fala, né? Não, cuidado com a leitura. Não, você tem que ler. Quanto mais você lê, melhor, mais a tua mente ela clareia, mais você consegue entender, mais argumentos você tem, mas é necessário, primeiro de tudo, você ter a Bíblia como a tua base. Isso. Isso aí, né? E também é importante que, assim, existem temas que você pode cravar. Por exemplo, salvação. Não tem como escapar. É aquilo ali, pronto, acabou. A Bíblia não abre brecha para ir para A, para B, para C. Quando a gente fala de escatologia, quase, vou dizer assim, 90% dos assuntos não dá para cravar. Não dá para você falar com certeza ali, daquilo ali. Principalmente se você falar data. Aí que é pior ainda, que a maioria das vezes não pode. E até porque, por exemplo, existem eventos, e os eventos não é necessariamente o Apocalipse. Por exemplo, existe o evento da volta de Cristo, e da volta que tem vários sub-eventos, várias coisas que vão acontecer dentro... Até chegar naquele momento. Isso, até chegar aquele clímax, né? Que é... Então tem vários eventos, sub-eventos que vão acontecer. Isso tudo a gente estuda, a gente procura entender
Mas que é importante a gente saber que a gente nunca vai chegar para você, vai cravar. É isso que vai acontecer, porque a gente não foi no futuro. A gente não está. Até porque esse nosso entendimento, a gente vai entendendo em cima das profecias. Mas é claro, a gente é humano, a gente erra, a gente pode estar tentando ter uma visão que às vezes que é limitada com o tempo. Sim. Da mesma forma, era a visão do Messias antigo, da antiga aliança, que as pessoas tinham do Messias. Então fazia uma visão dele que muitas das vezes era distorcida. Tanto que não conseguia enxergar ele quando exatamente. Por quê? Porque cravaram que não, o Messias tem que vir como guerreiro. Porque existem profecias que falam realmente do Filho do Homem vindo em glória e poder. Só que isso já era um evento futuro, não era nem um evento daquela. Então cravou, ó, não, se o Messias não vier assim, eu não vou acreditar nunca nele. Nunca que eu vou ver um Messias montado num jumentinho humilde, querendo se humilhar, eu não vou acreditar nessa visão de Messias. A visão de Messias é essa. E é esse o erro que a gente não pode cometer. É isso aí. A gente não pode nunca cravar assim, ó, tem que ser desse jeito, se não for desse jeito, tô fora. Então você apega com a palavra de Deus, que o restante a gente vai conseguindo desvendar. Verdade, ele falou algo interessante, né? Quando você vê alguém cravando que vai chegar, a volta de Jesus vai ser dia tal, horário tal, foge. Porque o próprio Jesus nos deu um entendimento que ninguém sabe o dia nem a hora. A volta de Jesus, ela está marcada por sinais. Exatamente. E os sinais não necessariamente é temporal. Você não vai dizer para você, olha, dia tal, horário tal, não. Os sinais é observância. É você estar no entendimento, ligado, no conhecimento que vai acontecer aquilo ali. Quando acontecer, você, opa, está descrito. Então, as coisas acerca da escatologia, ela não está dada para você acerca de tempo, hora, não. Ela está dada para você sinais. Isso. Olha, vai ser assim, o Sol vai acontecer isso com o Sol, vai acontecer isso com a Lua, vai ter terremoto, porque não há nada novo debaixo do Sol. Nós estávamos falando acerca disso. Porque o tempo de Deus não é igual ao tempo do homem. Não é igual um dia para Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então isso aí. Não é igual ao nosso, não é cravado igual ao nosso. Né? Quando ele fala que está às portas, não quer dizer que seja igual ao nosso tempo, não é relativo ao nosso tempo. Verdade. Pode até ser, mas não necessariamente. Prova disso são os apóstolos, que eles falavam que, olha, nós que estamos nos últimos dias. Exatamente. Então eles não sabem de nada, estão errados. Não, porque Jesus não deixou, Deus não deixou tempos, horas, não deixou sinais. E olha, não estava numa tribulação eles estavam em tribulação. Sim. Eles estavam em tribulação. A tribulação começou desde quando eles aceitaram a Cristo. Jesus falou que os seus discípulos não serão maiores que o seu Senhor, então também sofrerão tribulações. Qual é a diferença da tribulação para a chamada grande tribulação? Né? É simplesmente a intensidade. Nós conhecemos o que é terremoto. Claro, quando se agora, aí no Brasil não tem, né? Mas se começar a tremer agora, você sabe que está acontecendo um terremoto. Opa, não sei qual é a causa, mas está acontecendo um terremoto. Então terremoto é terremoto e vai ser sempre terremoto. Agora, qual é o terremoto da grande tribulação? É algo que nunca houve na Terra antes. Mas não tem como a gente saber se esse que vai estar acontecendo aqui agora é o que nunca antes. Simplesmente estavam passando, e nós sempre falamos sobre isso, né? Já se fizeram vários anticristos aqui na Terra. Na antiguidade, achava-se que Nero era o anticristo que viria para coisar. Depois veio Hitler como um anticristo. E se ele foi um anticristo, mas ele não era o anticristo. E todos eles, isso que eu acho interessante também, todos eles também batem o mesmo, né? Batem o mesmo número. Eles batem a numerologia. Então, não é algo que você deve se cravar. Não é algo que tem aqui agora um especialista em escatologia vai dizer tudo o que vai acontecer. Não é bem assim. É um tema complexo, é um tema que requer muito estudo, e cada mais estudo que você tiver vai ficar faltando algo, porque realmente é algo complexo, difícil. Mas vamos lá. Vamos lá.